O que eu coloco aqui para os defensores da ciência, que se tornaram um monopólio, que só é ciência se for vacina, e tratamento precoce é coisa de desesperado, gente que não está usando da sua racionalidade, que não tem plausibilidade científica, eu lhes digo, parece que é lícito usar uma vacina que não tenha ensaios clínicos randomizados, nem ensaios protocolados publicados. Mas uma droga que tenha custo-efetividade e que não tenha demonstrado malefício, porque os vários estudos científicos que foram publicados, o grande escândalo dessa pandemia foi o escancaramento de que vários periódicos bicentenários, como New England Journal e Lancet, são comprados. Até a ciência perdeu a credibilidade. Como é? Repita. Por que a pessoa tem tanto medo de tomar hidroxicloroquina? Você tenta lembrar, assim, da discussão da mídia, o que é que levou a isso? A arritmia cardíaca. Mas quem foi que viu essa arritmia? Foi o estudo aonde? Foi o estudo do Lancet e do New England, 6 de junho. Procure na internet, tá lá. Esse estudo, vergonhosamente distribuído para todo mundo, disse que tinha uma coorte de pacientes aí, de mais de 9 mil, e que ele viu que a hidroxicloroquina causava arritmia grave, causava malefício e não melhorava o paciente internado. Mas eu lhes digo, um dos coautores era o dono do banco de dados que forneceu dados fraudados, porque ele não conseguiu comprovar e o artigo teve que ser retratado. Pela primeira vez, um periódico disse, me desculpe, eu publiquei um estudo que eu não posso comprovar o dado. E aí, a meca da medicina baseada em evidência teve que ficar de joelhos e pedir perdão, porque a revisão por pares, que é essa auditoria externa, falhou. O outro coautor desse mesmo artigo é o Menha, um cirurgião vascular do Brigham and Women's Hospital, em Massachusetts, em Boston, e que lá foi o hospital que mais recebeu dinheiro com pesquisa para o Remdesivir, da Gilead, que é a indústria farmacêutica que mais promove encontros, congressos e medicamentos para HIV e hepatite C no mundo. E até hoje tem uma briga, OMS, NIH, que é o Ministério da Saúde dos Estados Unidos, que a OMS diz Remdesivir não funciona, NIH diz funciona, até porque eu investi muito do erário público dos Estados Unidos nessa pesquisa. E só modificou sintoma de 7 para 5 dias no paciente internado. Não tirou do tubo, não tirou de trombo, nem diminuiu mortalidade, como fez corticoide e anticoagulante. A senhora falou há pouco, se disponibilizando para, inclusive, qualquer prefeito ou gestor que queira lhe procurar, a respeito de quem queira implementar algum tipo ambulatório de profilaxia, com acompanhamento médico, com orientação, porque não é só... Como seria? Existem essas experiências que foi feita agora no México, está sendo publicado e foi agora dia 21 de janeiro, que você pega na atenção básica o paciente, Porto Feliz, Porto Seguro, na Bahia, são experiências, assim como o surto de Manaus, que foram esvaziadas UTIs com azitromicina, ivermectina e hidroxicloroquina. A grande questão do Covid é o timing. Você tem que ter um timing para cada droga, para cada medicamento, em cada fase. São 3 fases de doença. A fase replicativa, a fase inflamatória e a fase da fibrose pulmonar, onde pouco ou quase nada pode resolver. Há algumas esperanças aí bem ainda incipientes. Mas o que eu quero dizer é que se você tiver uma estratégia de saúde pública, precocemente identificando um paciente de risco para... O Instituto Nacional de Saúde da Inglaterra está chamando todo mundo que é obeso, todo mundo que tem doença crônica e todo mundo que tenha algum tipo de idoso para repor vitamina D, com orientação médica, com toda essa questão de cuidado, porque vitamina D em excesso, C, zinco, diferença entre veneno e remédio é a dose. Quem vai saber não é o cara que está ali no balcão, nem sua vizinha. Vá ao médico. Por isso que tem que existir um ambulatório de prevenção de doença crônica.